Olá, nesse vídeo eu quero falar resumidamente sobre algumas leis da Coreia do Sul referente a divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia e divisão de bens. Infelizmente na internet tem desinformações sobre isso, pessoas espalhando desinformações sobre isso e infelizmente várias pessoas acreditando em mentiras. Eu estou aqui no site oficial do governo coreano para mostrar a verdade sobre esses fatos. Então aqui, site oficial do governo coreano, o endereço está aqui, easylaw.go.kr, e aí eu vou traduzir aqui para português pelo Google Tradutor, e aqui no rodapé pode-se verificar Ministério de Legislação Governamental da Coreia. Então aqui, site oficial do governo coreano, onde trata dessas questões. E aí, eu já quero logo dizer que, baseado nas leis coreanas que estão aqui, qualquer um pode vir aqui e ler. Na Coreia não existe isso de que o filho sempre fica com o pai, é mentira. Existe sim pensão alimentícia, existe sim divisão igualitária de bens, e existe ainda danos materiais e danos morais, danos mentais para quem foi o mais prejudicado no divórcio. Então, se o cara traiu a esposa, então ele tem que pagar uma indenização por danos materiais e danos morais para a esposa. Se for vice-versa, a mulher também tem que pagar para o homem. Então, assim, segundo a lei aqui da Coreia do Sul, que está aqui, aqui à esquerda você pode se listar vários dos subitens que trata dessa lei, bem resumidamente e de forma bem clara, tratando da divisão de bens, de pensão e de guarda de filhos. E aí, resumidamente, na Coreia existem duas formas de divórcio, divórcio por acordo e divórcio por julgamento. Ou seja, se o casal entrar num acordo quanto à divisão dos bens e a guarda dos filhos e as indenizações, então isso é homologado na justiça e aí já encerrou-se o divórcio. Agora, se não, vai-se a litígio, onde um juiz vai decidir considerando várias questões para decidir sobre isso. E aí existe a divisão igualitária de bens entre homens e mulheres. E quanto à guarda dos filhos, também está aqui, direitos dos filhos, direitos parentais. E aí, assim, nesse caso aqui em questão, para decidir quem vai ficar com o filho, é levado em consideração várias questões. Inclusive, bem resumida aqui no site dessa firma de advocacia da Coreia do Sul, que originalmente está em coreano. Aqui originalmente em coreano, eu vou traduzir aqui. É um escritório de advocacia da Coreia do Sul especializado nisso. E aí ele fala aqui, que para a concessão da guarda, o CEO, que é esse advogado aqui, que é o Kim Woo-taek, que é o CEO da empresa, ele fala: ao prosseguir com o processo de custódia dos filhos, algumas pessoas têm medo de perder a custódia porque o cliente tem menos poder financeiro do que o seu ex-cônjuge. No entanto, a guarda é decidida considerando não só o poder econômico, mas também a intimidade e o vínculo afetivo da criança. Então, assim, isso de dizer que o filho fica sempre com o pai é mentira, e de dizer também que o filho fica sempre com o pai porque o pai tem mais dinheiro, também é mentira. Então, é levado em consideração todas as questões, principalmente a afetiva, porque a principal função dessa lei coreana é garantir o bem-estar da criança. E na maioria das vezes o filho fica com a mãe. Para fazer isso eu também li várias decisões dos tribunais da Coreia, e na maioria deles o filho fica sempre com a mãe, porque esse vínculo afetivo do filho com a mãe é maior, e a justiça entende que a mãe consegue criar melhor o filho do que o pai, na maioria dos casos. E isso tudo é levado em consideração para decidir a guarda do filho. E aí, no caso em que a guarda foi concedida a um dos pais, a lei ainda fala que o outro pai ele pode sim visitar o filho, tá? Semelhante à guarda compartilhada. Ele pode sim visitar o filho e onde fala é aqui. Porque infelizmente alguns falam que se a mãe perdeu a guarda, ela só pode visitar o filho de vez em quando, mas não é bem assim não. Essa parte está tratada aqui, direitos de negociação de entrevista. Entrevista que eles falam, e vão explicar aqui o que é entrevista.
Após o divórcio, o progenitor que não cria o filho diretamente e o filho tem direito a negociações presenciais, ou seja, é um direito garantido que o pai pode ficar com o filho depois do divórcio ou que a mãe pode ficar com o filho depois do divórcio. E aí continua aqui, ó. Vários métodos podem ser usados para negociações de entrevista, incluindo reuniões diretas, troca de cartas, telefonemas, troca de presentes e estadias por um determinado período de tempo. Por exemplo, passar um fim de semana. Então, assim, o pai que não ficou com o filho, ou a mãe que não ficou com o filho, pode sim passar um tempo com o filho, um fim de semana, um feriado, etc. E ter várias interações com o filho. Então, não existe isso de visitar o filho só de vez em quando, como alguns falam aí na internet. É mentira também. E aí entra a questão da pensão alimentícia. Outra mentira que fala que não tem pensão alimentícia na Coreia, mas é mentira, e eu vou mostrar aqui na lei também. Aqui novamente à esquerda, ó, pensão alimentícia, carga de pensão alimentícia. E aí aqui fala, ó. Em princípio, os custos de criação de um filho são suportados conjuntamente pelo casal, pelo que, em caso de divórcio, se o cuidador for um dos progenitores, pode ser reclamada ao outro progenitor uma pensão alimentícia igual à parte do outro progenitor. Quando o cuidador for um terceiro, a pensão alimentícia poderá ser reclamada a ambos os pais. Em geral, o período durante o qual a pensão alimentícia deve ser paga é até a criança atingir a maioridade. Então, assim, se o filho ficou com o pai, a mãe paga uma pensão alimentícia. Se o filho ficou com a mãe, o pai paga uma pensão alimentícia. Agora, se o filho ficou com um terceiro, como por exemplo, foi decidido que os pais não têm condições de criar os filhos, como infelizmente acontece em vários lugares, em vários países. E aí o filho ficou com a avó, ficou com o tio, etc. Então os dois pais têm que pagar a pensão alimentícia. E aí essa pensão alimentícia é até os 19 anos. Então é um direito garantido por lei na Coreia do Sul. Então existe sim pensão alimentícia. Não existe isso do filho ficar sempre com o pai. Na maioria das decisões dos tribunais, o filho tem ficado com a mãe, porque é levado em consideração o bem-estar da criança, e na maioria das vezes a criança se sente melhor com a mãe, e isso é levado em consideração. Então isso de que o filho fica sempre com o pai, porque o pai tem mais dinheiro, porque é regra da Coreia, é uma mentira. Não existe. A guarda é decidida baseada em várias questões, onde a questão financeira não é a mais importante. E existe sim, no divórcio, separação igualitária de bens, e tudo isso está aqui no site das leis da Coreia do Sul, para qualquer um ver. Só que infelizmente muita gente espalha mentira na internet, e tem um monte de gente acreditando nessas mentiras aí, e falando até mal da Coreia do Sul, etc, etc, porque algumas pessoas falaram mentira, promovendo informações erradas, promovendo ódio contra a Coreia do Sul, o povo coreano, etc, etc. Então, o meu conselho é: não dê ouvidos a tudo que se fala nas redes sociais, porque infelizmente algumas pessoas falam mentiras apenas por questões de engajamento. Então, a verdade sobre as leis da Coreia do Sul, sobre essas questões que eu falei, estão aqui, oficial no site da Coreia do Sul, para todo mundo ver. Então é isso, obrigado e até mais.